Olá, caros amigos, vamos falar sobre os problemas do Citroën C3. Segunda geração Citroën, o C3 inclui muitos elementos e motores da geração anterior Citroën C3, reduzindo o número e a gravidade das falhas. No entanto, nem tudo é rosa, pelo menos até o final de 2010. Mais tarde é muito melhor. Em qualquer caso, os problemas não se repetem com frequência, mas sim esporádicos. Motor. O motor a gasolina Citroën C3 1,4 faz com que a junta do cabeçote do cilindro falhe, fazendo com que o líquido de arrefecimento se misture ao óleo. Fique de olho na fumaça branca do escapamento e no óleo no reservatório do líquido de arrefecimento. Isso pode acontecer já depois de 30.000 km. Para vazamentos de combustível diesel ao redor do compartimento do injetor, o cheiro de diesel pode ser sentido. Geralmente é necessário alcançar os bicos. Desgaste rápido dos amortecedores traseiros. Alguns veículos com motores a gasolina apresentam uma rachadura no tanque de líquido de arrefecimento. Em operação, o ar-condicionado de veículos fabricados no início de 2011, devido a suportes de compressor inadequados, produz um som desagradável, mas não há falar em danos. Proprietários de veículos a diesel estão enfrentando problemas com o filtro DPF e o volante flutuante. Preste atenção à perda de potência, fumaça ou ruído e trepidação ao se movimentar e acelerar. Casos raros de queima de bombas prematuramente em motores a gasolina 1,473. Às vezes, ruído da correia de transmissão HDI 1,4, muitas vezes devido à tensão da mesma correia. Verifique e ajuste a correia de transmissão. Inativo, hesitação, interrupção. Soquetes de posição do virabrequim, CKP, com defeito. Verifique a data de fabricação no CKP. Se o código de data for 3156 ou maior, o codificador CKP está correto. Substitua se necessário. O indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor acende. Carcaça do sensor SCT rachada, sensor SCT defeituoso instalado. Acesse a memória de erros do SCM e limpe os códigos de erro. Verifique a condição do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, SCT. Substitua se necessário. Verifique se o tipo de sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, SCT, está correto. Substitua se necessário. Som incorreto do espaço da correia dentada. Água entrando nas tampas da correia dentada causa corrosão. Substitua a correia dentada pela polia tensora. Gasolina 1,48V, marcha lenta defeituosa, perda de potência, ignição incorreta, motor funcionando com 3 cilindros. Entrada de água na instalação elétrica do injetor pelos bicos do lavador de para-brisa. Acesse a memória de erros do SCM e limpe os códigos de erro. Instale os bicos do lavador de para-brisa modificados. Diesel 1,4 HDI, não dá partida. Código de erro armazenado na memória de erros do computador do motor, SCM, P1197. Válvula de retenção de combustível bloqueada na posição aberta. Entrada de ar para vedações do tubo de retorno do injetor de combustível. Instale uma nova válvula de retenção de combustível. Verifique os injetores de combustível para possíveis erros. Substitua as vedações do tubo de retorno do injetor de combustível, se necessário. Diesel 1,4 HDI, erro de partida. O cheiro de diesel do compartimento do motor. A linha de suprimento de combustível está tarada para o filtro de ar ou o coletor de admissão. Instale uma linha de suprimento de combustível blindada modificada. Conecte a linha de suprimento de combustível conforme necessário. Diesel 1,6 HDI, perda de potência, indicador de falha do motor, MIL, acende. Barulho do turbocompressor, excesso de escape, falha interna do turbocompressor, TC. Inspecione o motor para verificar se há danos internos. Repare conforme necessário. Instale um novo turbocompressor. Todos os modelos de freio TRW, perda de eficiência de frenagem, frenagem irregular, desgaste acelerado do disco. Má qualidade da lona de freio dianteira. Instalação de lonas de freio dianteiras modificadas. Todos os modelos com dispositivo servo-elétrico, EPS, a partir de 4 de dezembro de 2007. Direção elétrica assistida para serviço pesado, EPS.
Torque da direção elétrica assistida, EPS, com defeito, conexão ruim entre o módulo de controle da direção elétrica assistida, EPS, e o multiconector. Os multiconectores do conjunto devem ser instalados corretamente. Se os multiconectores estiverem instalados corretamente, substitua o trilho da direção elétrica assistida, EPS. Todos os modelos, exceto motor 8 High, DV4TED4, perda de transmissão, as marchas não podem ser selecionadas. Parafuso de montagem do seletor de marchas quebrado. Aplique uma camada fina de lubrificante no novo parafuso de fixação do seletor de marchas. Instale um novo parafuso de fixação no suporte do seletor de marchas. Diesel 1,4 HDI, som de metal batendo no lado direito dianteiro do veículo ao dar partida ou parar o veículo ou ao dar partida. O tubo do ar-condicionado, AC, bate no chassi. Coloque um inserto entre o tubo do ar-condicionado e o chassi. Eletrônica. Para motores a gasolina 1,1 e 1,4, a luz indicadora de falha do motor acende inexplicavelmente. O problema é resolvido reprogramando a eletrônica do motor. Muitas vezes, uma representação muito imprecisa da quantidade de combustível no tanque pode melhorar a reprogramação da eletrônica. Quando veículos com caixas de câmbio robóticas automáticas apresentam trocas de marchas inadequadas, geralmente um programa de controle defeituoso é o culpado. Problemas de conectividade do telefone via Bluetooth. Problemas comuns e operação inadequada do sensor de estacionamento. O indicador de controle do ABS acende. O codificador do sensor de velocidade da roda e o ABS estão contaminados com corrosão e sujeira. Verifique os códigos de erro e exclua se necessário. Limpe completamente o codificador da roda do ABS e o codificador. Todos os diesel, não dá partida, bateria fraca. Entra água na caixa de fusíveis, placa de relé no compartimento do motor. As instalações elétricas são esfregadas contra o chassi. Coloque a capa impermeável na caixa de fusíveis, placa de relé no compartimento do motor e a proteção esponjosa entre as instalações elétricas e o chassi. All diesel, o indicador de controle de temperatura do líquido de arrefecimento do motor acende, mas o medidor de temperatura do motor lê normal. Ligar o ar-condicionado afeta a operação da lâmpada de controle de temperatura do líquido de arrefecimento do motor. Relés do motor do ventilador do líquido de arrefecimento do motor com defeito. Substitua todos os 3 relés.